Conversamos já sobre o que seria a genética e ficamos com uma definição mais ou menos equilibrada entre a exatidão e a praticidade. E essa definição diz que genética é a parte da biologia que tem como objeto de estudo os mecanismos pelos quais as características são transmitidas de uma geração a outra. Essa definição usa a palavra biologia. Então, já ficamos necessitando saber o que é biologia para compreender o que seria a genética. Se fizermos uma pergunta para pessoas comuns, não biólogos, não estudiosos, essas pessoas diriam que biologia é o estudo do ser vivo ou o estudo da vida. Essas definições a gente ouviria das pessoas comuns seguramente. No entanto, a gente então ficaria dependente de saber o que é um ser vivo ou o que é a vida. A definição de vida, foram tentadas muitas definições de vida e são definições muito extensas, complexas, algumas delas merecedoras de um livro inteiro. Ser vivo já tem uma definição mais fácil ou menos difícil, podemos dizer. Se a gente procurar em livros didáticos, em livros principalmente de ensino médio, a gente vai ver uma definição que diz assim: ser vivo é o ser que apresenta metabolismo, que apresenta constituição celular e que se reproduz e que apresenta reatividade ao meio. Essa definição é encontrada praticamente em todos os livros de biologia do ensino médio. A constituição celular significa que todos os seres vivos são formados por células. Metabolismo engloba respiração, digestão e todas as ações executadas por uma célula. Reprodução simples, e reatividade ao meio significa que o ser vivo reage ao meio. Essa definição é uma definição completamente ultrapassada e é uma definição que a gente não deve usar, né? Ela já não atende mais às necessidades do nosso conhecimento a respeito da biologia de hoje em dia. Os vírus são considerados seres vivos pela maior parte dos melhores biólogos, dos melhores estudiosos de biologia, e eles não são formados por células nem apresentam metabolismos. Portanto, só isso já inutiliza essa definição. A gente observa também as pessoas definirem um ser vivo como aquele ser que morre. Essa definição é uma definição totalmente inadequada, né? Ela não faz sentido, na verdade, né? Por quê? Porque morte não é o antônimo de vida, né? Vida é uma coisa que ocorre durante um período e morte é uma coisa mais ou menos instantânea. E, além de tudo, né, o que torna essa definição totalmente descabida
Os seres vivos, vamos falar assim, se você tivesse que optar por duas afirmativas, os seres vivos morrem ou os seres vivos não morrem, por qual dessas afirmativas você deveria optar? São duas afirmativas extremas, mas você está errando menos se você optar pela afirmativa os seres vivos não morrem. Porque é um fato que a morte não faz parte da vida da maior parte dos seres vivos. Ou melhor, da imensa maioria dos seres vivos. A imensa maioria dos seres vivos não morrem. Nós humanos, infelizmente, estamos num pequeno grupo, que é uma exceção, né? Esse pequeno grupo morre. Cada um de nós humanos morrerá, né? Mas a maior parte dos seres vivos tem uma vida na qual a morte não está presente como uma obrigatoriedade. Então, só isso já invalidaria essa definição. Se a gente pegar definições sobre morte do povo, assim, por exemplo, a gente vai ver que a maior parte das pessoas vai definir a morte do ser humano como o momento no qual o coração para de bater, alguma coisa assim, desse gênero, ou respirar, ou o coração para de bater, alguma coisa assim. Para as pessoas da área da saúde, a definição já é bem diferente, né? E ela vai levar em conta não a respiração ao coração, mas vai levar em conta a reatividade do cérebro, do encéfalo, né? Quando o cérebro para de reagir, esse indivíduo é considerado morto, mesmo que o restante do organismo aparente funcionar bem. Para a biologia, um ser humano, né, a morte de um ser humano, ela seria uma coisa bastante diferente do que diz o pessoal da saúde ou as pessoas do povo, né? Para a biologia, essa definição seria uma definição que teria que dividir o indivíduo em tecidos, né? Por quê? Porque cada tecido apresenta uma resistência diferente à falta de oxigênio e à falta de glicose. Enquanto alguns tecidos morrem, degeneram muito rapidamente, outros tecidos persistem vivos durante muitos e muitos dias. Então, isso geraria uma definição de morte totalmente diferente dessas outras duas. Existem definições de seres vivos, né? Muitas definições, a maioria delas não boa, né? Mas uma definição que hoje em dia é, na minha opinião, a melhor, diz assim: seres vivos são os seres portadores da informação necessária, embora não suficiente, para produzir um outro indivíduo similar a ele. Essa é, no meu ponto de vista, a melhor definição de ser vivo, que inclui aquilo que a gente consideraria como vivo, habitualmente, normalmente como vivo, incluindo o vírus, né? E excluiria as outras coisas que a gente não considera como vivos. É a melhor definição, no meu modo de ver. Completamente diferente das definições que a gente encontra nos livros de ensino médio. Veja, seres vivos, né, por essa definição aí, são seres que se reproduzem, né? Então, se os seres vivos se reproduzem, né, ao fazer a reprodução, ocorrerá fatalmente erro. Por quê? Porque os erros, eles são características permanentes
perpétuas, inevitáveis de todos os processos biológicos, né? Um ser vivo, ao viver, erra. Ao executar as funções necessárias à vida, erra. Ao se reproduzir, portanto, mesmo não tendo metabolismo, esse ser vivo erra. Esse erro são uma parte, um tipo de erro, é erro na informação genética, na informação que é transmitida de uma geração a outra. Esses erros, né, na informação genética, chamados de mutações, geram diversidade. E a diversidade possibilita a evolução. Veja, essa cadeia, né? Seres vivos se reproduzem, ocorre erro na reprodução, o erro gera diversidade e a diversidade permite a evolução, nos permite concluir que todos os vivos evoluem. A evolução é uma característica de todos os seres vivos. A gente poderia definir a biologia, então, como a parte da ciência, biologia é a parte da ciência que tem como objeto de estudo os seres vivos, considerando isso que a gente viu agora a respeito deles, dos seres vivos.